Mais um jogo do Verdão, mais um bom resultado que o Curitiba consegue fora de casa depois de muito tempo. Não vencia, não fazia um bom jogo desde a partida contra o Remo, o que estava preocupando bastante já a torcida coxa branca. Vamos analisar um pouco de como foi esse jogo, do que a gente pode tirar de conclusão e falar um pouco também do que a gente viu hoje do Curitiba. Começaram com o jogo, o Coxa foi um gol muito rápido. O Breno Lopes abre o placar de uma forma extremamente rápida e o Curitiba sai na frente de uma forma bem tranquila. O Curitiba parece outro, mas ao mesmo tempo começa se retrancando muito rápido, algo que a gente não via há muito tempo, pelo menos nos domínios do Couto Pereira. O Curitiba começa um jogo um pouco mais retranqueiro, o Curitiba falta aquele mais e a gente sente um pouco da falta dos contra-ataques. Eu acho que isso foi uma coisa bem notável na partida de hoje, algo que a gente pode sentir mais pra frente, que a gente não viu um contra-ataque efetivo do Coxa hoje, algo que vinha funcionando, mas com o gol de bola parada e a falha do Lianco, a gente não necessitou desses contra-ataques. Defensivamente, indo pelo primeiro tempo ali, eu acho que o Coxa deixou muito a desejar. A gente está falando de uma equipe que chuta bastante, que é sim, o Galo chutou bastante, mas a gente precisou muito da necessidade de um Rangel em boa fase. A gente deixou o Galo chutar demais e com muito perigo. Teve um chute no final da primeira etapa, que o Rangel precisou fazer uma das melhores defesas dele no campeonato até agora. E claro, tendo o jogo inteiro, o Galo deu pressão. É diferente da gente ver um jogo contra o Corinthians, um segundo tempo contra o Mirassol, o jogo contra o Cruzeiro, onde as equipes, por mais que até chutassem bastante, não davam perigo. Hoje não. Hoje o Galo chutou bastante e deu bastante perigo. O Galo chegou demais no gol hoje. Ok, isso é um ponto que a gente tem que saber ressaltar. O Curitiba errou muito nesse quesito. A gente viu o Fernando Seabra hoje no primeiro tempo optando por um 4-3-3, algo que não vinha fazendo há muito tempo. Eu digo pelo menos na parte defensiva do jogo. Ok, no segundo tempo dá uma ajustada, muda para o 4-4-2, que começa a se defender um pouco melhor, tanto que o Galo não tem nenhuma grande chance na segunda etapa, algo que teve bastante na primeira, umas 2 ou 3 chances. Ok, o Curitiba melhora. Na segunda etapa, voltando para o 4-4-2. Ainda assim, na segunda etapa, com a saída do Josué, aí o Curitiba se ajeita melhor ainda, porque acontecia, o Ronier, estava fazendo o quarto... Opa, perdão, aqui quase que a câmera... Estava fazendo o quarto homem da segunda linha, ok? A partir do momento que ele estava descendo para fazer o 5-3-2 ainda. Isso é um ponto que você depois vê com calma no replay dos lances, você vai perceber. Ele descia bastante para fazer a quinta linha. Quando o Josué sai do jogo, aí sim, o Ronier tem mais liberdade, porque por mais que seja uma alteração um pouco estranha, tirar o Josué, trazer o Thiago Santos para o jogo, muita gente falou, agora vai se trancar. Não é que você, ainda assim, continuou com esse jogo reativo, um jogo bem defensivo. Mas mesmo assim não foi aquela retranca total, não. Porque o que acontece? Aí ele desce o Thiago Santos para a linha de 5, deixa o Tinga ocupando aquele quinto lugar e deixa o Ronier com muito mais liberdade. O Ronier tem muito mais liberdade para trabalhar e sim, os contra-ataques não foram efetivos, mas a gente conseguia ter um pouco mais de domínio da bola, assim com a saída do Josué e o Ronier tentando disparar em velocidade, alguns contra-ataques que não deram certo, mas chegaram mais perto do gol do que no primeiro tempo, e também um jogo um pouco mais rápido do Curitiba na reação e também até uma pressão alta um pouco melhor. Uma pressão dos dois da última linha, que no caso fizeram o Ronier, o Pedro Rocha, depois o Renato Marques fez um pouquinho, aí sim, enfim, só tentando reatar um pouco do sistema defensivo, e eu acho que o Curitiba, o Seabra foi muito bem em tirar o Josué. Na hora até estranhei, falei, nossa, o que tá fazendo? Mas daí eu prestei atenção, viu que o Thiago Santos desceu e o Ronier subiu, deixando mais liberdade para o Curitiba conseguir ser um pouco mais rápido, mesmo que tenha sido efetivo. A gente viu um Coxa bem mais rápido com a saída do Josué, ok? Esse é um ponto bem interessante para o Seabra, que, repito, errou no primeiro tempo ao usar o 4-3-3, ao ter um sistema defensivo um pouco diferente do que a gente viu o Curitiba fazendo nas últimas partidas. Ok? Atuações individuais. Não tem como não falar da baita partida que fez o o Pedro Rangel. Foi o melhor em campo disparado, fez milagres atrás de milagres, foi muito importante. Jaci foi muito bem mais uma vez. No primeiro tempo, anulou o Sr. Hulk. O Sr. Hulk não jogou nada no primeiro tempo. No segundo tempo, vai muito bem. A gente vê que no segundo tempo, uma instrução, acredito até do próprio Fernando Seabra, ele sobe bastante para buscar essa bola, tentando pegar sempre o primeiro cara no bote. Isso aconteceu bastante. Na primeira etapa não foi tanto, na segunda isso foi, a Rodo fez bastante. Ok? O que mais que a gente pode falar do jogo também? Defensivo, o Maicon, para mim, foi falha no final do segundo tempo, quase entrega uma paçoca, mas o Jaci consegue operar um chute fraco também, ainda assim, uma boa defesa do Rangel, por mais que no meio do gol. De resto, fez uma partida segura, foi bem. Tinga não deixou o Coelho jogar hoje, por mais que eu acho que teve o lance mais perigoso da primeira etapa, foi uma falha do Tinga. Né? Isso, se você prestar atenção no lance, você vê que o Tinga fica e o Maicon que tem que cobrir. E aí acaba abrindo bastante espaço dentro da área. Mas mesmo assim, de resto, o Tinga foi muito bem. O Coelho, que eu falei pra vocês, ia ser um dos melhores jogadores deles no ano. Não jogou nada hoje. Por mais que era o cara que mais tentava no time deles, não jogou absolutamente nada. Ok? Grande ressalva pra gente dar na partida de hoje. Além disso, eu acho que a gente também pode pontuar uma boa partida tanto do Bruno Melo quanto do Felipe Jonathan. Eu acho que o Felipe Jonathan, você vai ver, ainda assim, voltando nessa chance mais clara do Galo na primeira etapa, na falha do Tinga, o Michael tendo que cobrir,
O cara que chuta a bola, eu não lembro quem que era, não lembro se foi o Hulk ou se foi... Eu não lembro nem quem foi, ou se foi o Renier, não lembro quem foi. O cara tava em cima do Felipe Jonathan, Felipe Jonathan foi um certo omisso nesse lance. Mas de resto fez um bom jogo, assim como o Bruno Melo, ok? Vini Paulista fez, acho que, seu melhor jogo no ano. Opa, só ajeitar mais uma vez a câmera. Fez um dos melhores jogos dele no ano, tá? Ok? Se não o melhor. Sebas, por outro lado, muito abaixo, não só pelo amarelo. Falta muito desse Sebas, ok? Tô sentindo bastante mais, seja um cara que ele é um domínio mais mental do grupo, é um cara raçudo e tudo mais, falta dele. Josué muito bem, deu uns 2 ou 3 passes muito interessantes, sem contar que deu aquela pré-assistência, praticamente assistência foi dele no jogo. Breno Lopes, tirando o gol, foi muito abaixo, mais uma vez, mas hoje fez um gol para compensar, por mais ter feito contra o Botafogo, fez um gol importante, um momento importante, decisivo, tá? abriu o placar ali no começo, mudou o jogo, de resto errou tudo que tentou. O Pedro Rocha também foi muito bem, dentro das requisições, fez o gol ali na pressão. E também o Ronier, que mais uma vez deu perigo, mas não gerou muito. Faltou muito do Ronier, mas ainda assim, né, fez o que precisava, ele fez.